O objetivo da live de hoje é, mais uma vez, a resolução de algumas atividades de fixação. Então, gente, essas questões que foram passadas, aquelas questões que estão na apostila de vocês, tá? Na apostila de Química Geral. Logo no finalzinho, tem lá revisão, né? Atividade de revisão, uma coisa assim, bem no finalzinho, esqueci as páginas. Érica, tu poderia me dizer quais são as páginas? Se a Érica estiver aí. Só um minutinho, professora. Daqui a pouquinho a Érica fala para a gente quais são as páginas. Então, eu fiz aqui 8 questões, tá bom? E essa aqui é a primeira questão que está lá, dessas atividades de revisão de todos os conteúdos. No fascículo tem essa questão lá, tá? Então, o que ele está pedindo aqui? A Érica, daqui a pouco, Érica, pode me interromper para dizer qual é a página. É a página 128. Pronto, página 128 em diante. Tá? Então, a primeira questão diz o quê? A representação, né, do fluxo aqui, eu tenho 56 na parte de cima, né, e 26 aqui embaixo. Indica que o átomo do elemento químico ferro, é o ferro, então está faltando Fe bem aqui. É assim, a gente vai fazendo e vai vendo assim. Tá. A representação do ferro, né, do átomo do elemento ferro, indica que o átomo do elemento ferro apresenta a seguinte posição nuclear. Tá? Então, aqui está as opções. A, B, C, D e E. Tá? A tem 26 prótons, 26 elétrons e 30 nêutrons. E assim por diante. Vamos analisar aqui. O que nós vimos na nossa primeira unidade, né? Aqui eu tenho uma representação de um átomo, né? E aqui eu tenho as suas partículas elementares desse átomo. Nós vimos que no núcleo, tá? No núcleo, onde eu vou encontrar os prótons e os nêutrons, tá? Os prótons e os nêutrons. E aí eu tenho ao redor do núcleo, né? Eu tenho aqui a eletrosfera, onde eu vou encontrar os elétrons. Como é que se representa um elemento químico, gente? Que eu estou chamando aqui de X. Em cima, na parte de cima, eu tenho a massa desse átomo. E na parte de baixo, que eu estou representando pela letra Z, eu tenho o número atômico deste átomo, tá? Pode ser desta forma, ou o A e o Z ficam aqui na diagonal. Tá? Nós vimos também que a massa do átomo, de qualquer elemento, gente, ele é contido praticamente praticamente do que está no núcleo, tá? Então, a massa de um átomo trata-se do somatório das partículas, da quantidade de prótons mais nêutron, tá? Então, a massa é o somatório da quantidade de próton mais nêutron, certo? Próton, gente, a quantidade de próton é a mesma coisa de número atômico, tá? É a mesma coisa. Então, eu posso representar também que a massa é igual a Z mais N. Porque o número atômico está associado à quantidade de prótons, tá? Que são partículas positivas. Tá? Então, o próton é a mesma coisa de número atômico. Tá? O número atômico está associado à quantidade de prótons, que está contida no núcleo. Bem, a representação que está lá, de novo, é o ferro, tá? É o ferro, e aí eu tenho o quê? Em cima eu tenho o quê? Eu tenho a massa. Embaixo eu vou ter o número atômico,
Mais uma vez, o número atômico é a mesma coisa de dar a quantidade de prótons. Isso quer dizer o quê? Então, o A é igual a 56. O número atômico, que é a mesma coisa de próton, é igual a 26. Como é que eu faço para determinar o número de nêutrons, gente? O número de nêutrons. Eu sei pela fórmula. Eu sei que a massa de um átomo é o somatório da quantidade de prótons mais nêutrons. Tá? Então, aqui é uma equaçãozinha simples. Eu quero determinar nêutron. Basta pegar o próton, né? Levar para o primeiro membro com sinal contrário. Então, eu vou ter isso aqui. O número de nêutron é igual à quantidade de prótons, que é o A, a massa, menos a quantidade de próton. Então, só substituindo os valores, nós já sabemos qual é o valor de A e qual é o valor de P, substituindo, né? Então, o número de nêutron é 56 menos 26, que vai ser igual a 30, tá? Então, qual é a opção correta aqui das opções? A, B, C, D ou E? Qual é a quantidade de prótons? 26. Letra C, né, professor? Ah, tá. Letra Vamos C. ver aqui. Eu tenho outra coisinha também. O número de elétrons, gente. Quando eu digo que um átomo, tá? Quando eu falo em átomo, ele está no seu estado fundamental, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Tá? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Tá? Que aí o átomo está em carga zero, tá? Que está no seu estado fundamental. Então, eu posso dizer, na opção A, eu tenho 26 prótons, tá certo. 26 elétrons, também tá certo. E o número de nêutrons é 30? É. Então, a opção correta aqui é a letra A, certo? Por que não é a B? Por que não é a B? Porque está dizendo que tem os 56 nêutrons. Não, 56 é a massa, não é a quantidade de nêutrons. C, eu tenho 26 prótons e 30 nêutrons? Sim, tenho, mas o que está faltando aqui? Está faltando a quantidade de elétrons, né? Ele pede a composição. Aí ele pede a composição nuclear. Está faltando prótons, elétrons e nêutrons. Tá? Prótons, elétrons e nêutrons. Está faltando a quantidade de elétrons aqui. A mesma. Tem 26 elétrons e 30 nêutrons, 26 prótons e 26 elétrons. Mas a opção A está completa, tá? É 26 prótons, 26 elétrons e 30 nêutrons. Professora, se fosse a letra C, ia ficar o ferro 26 mais, aí não faz sentido, né? Não, por que 26 mais? Porque não tem elétron para contrabalancear a carga. Ah, sim. Aí ficaria... Sim. Deixa eu ajeitar também o que é ferro. Isso. Ficaria carregado positivamente. Alguma dúvida? Não, até o momento não. Mais alguém quer se manifestar? Não? Samuel, posso passar? Pode ser, professor, pode ser. Olha, essa aqui. Assinale a alternativa correta. Um íon de carga 2+, possui 15 elétrons. O seu número de nêutrons é 2 unidades maior que o número de prótons. O número de massa do elemento correspondente é, ou seja, ele quer saber qual é o número de massa, né?
Mas para isso ele deu algumas dicas aqui para a gente encontrar. As opções são essas, tá bom? Vamos entender o que ele diz. Gente, quando eu falo em íon, ele é um átomo, ele é um elemento químico com carga, tá? É um elemento químico que perdeu ou ganhou elétron, tá certo? Os elétrons eu consigo mexer. Os prótons, gente, não tem como mexer, porque o próton está dentro do núcleo, tá certo? Quando eu tento se mexer com um próton em um núcleo, é o princípio de uma bomba atômica. Então, prótons não se mexe, tá? A gente mexe o que pode ser doado, né? Ou ganho, né? É os elétrons, tá? Então, são os elétrons que podem ser doados, né? Ele pode doar ou receber, tá? Quando ele perde ou ganha elétrons, ele passa a ser chamado de íon, tá? E esse íon, ou ele é um cátion, quando ele está carregado positivamente, tá? Quando é que ele fica carregado positivamente? É quando ele perde elétrons, tá? E o átomo, quando ganha elétron, ele passa a ser chamado de íon, e nesse caso um íon ânion. Por quê? Porque ele tá com a carga negativa, tá? Nesse caso, ele ganhou elétrons. Por que ele fica positivo quando perde elétrons? Por que ele fica positivo quando perde elétrons? Porque ele tem 2 prótons a mais. Porque ele ficou com 2 prótons a mais. O átomo, quando ele está no seu estado fundamental, a quantidade de prótons e elétrons são iguais, tá? Mas quando ele perde elétrons, o que acontece? Ele perdeu partículas negativas e ficou em excesso partículas positivas. Tá bom? Então, se ele está com carga 2+, é porque ele perdeu 2 elétrons. Tá? E aí ficou com 2 prótons a mais em relação à quantidade de elétrons. A mesma coisa aqui. Quando ele está negativo, o que aconteceu? Por que ele está negativo? É porque ele está com excesso de elétrons, ele ganhou elétrons. Tá? Então, a quantidade de elétrons está maior do que a quantidade de prótons. Em quantas unidades? Quantos elétrons ele tem a mais? Ele está com 2 elétrons a mais. Tá certo? Então, quando eu tenho um átomo... Pode falar, Moisés. Professora, boa noite. Em relação ainda à primeira questão, porque eu fiquei uma dúvida, porque a questão, bem no final, fala composição nuclear. E a gente sabe que no núcleo só tem prótons e nêutrons. Então, creio eu que seria correto a letra C, prótons e 30 nêutrons, não porque fala da composição do núcleo. Eu também, quando eu vi aqui composição nuclear, você está certo mesmo, para nuclear ele se refere apenas ao núcleo. Ao núcleo. Isso é uma pegadinha boa. Ele fala em composição nuclear. Tá? Não é do elétron mesmo. Eu também, quando eu olhei composição nuclear, eu fiquei 26 prótons e 30 nêutrons. Pois bem, Moisés, realmente está certo. Vou ajeitar aqui minha respostinha. Vocês entenderam, criança? Faz sentido. Não, professora, não entendi. Porque está falando composição nuclear. O que tem no núcleo? O núcleo é composto só de prótons e nêutrons. Isso é uma boa pegadinha.
Tá entendendo? No nuclear, composição nuclear. O que no núcleo? O que temos no núcleo? Só prótons e nêutron. Tá? Então, ele está querendo saber qual é a composição nuclear do núcleo. Então, Certo. os elétrons, eles estão na eletrosfera. Tá? Ele está na composição do átomo. Se fosse composição atômica, aí sim eu tinha que botar prótons, nêutrons e elétrons. Por isso que não apareceu elétrons aqui. Certo? Quem falou, entendeu? Faz sentido. Entendido. Beleza, professor, beleza. Entendi. Como eu falei para vocês, agora que eu coloquei isso aqui, resposta. Por isso que não apareceu elétrons aqui. É a composição nuclear, era só 26 prótons e 30 nêutrons. Tá? Porque faz parte do núcleo. E agora aqui? Nós estamos aqui. Então, quando eu falo em átomo, quando eu digo átomo, isso quer dizer o quê? Que a quantidade de prótons e elétrons são iguais, tá? O átomo berílio é para ele ter 4 prótons, tá? E 4 elétrons. Mas como ele está carregado positivamente com 2+, então agora ele passou a ser um íon. Que tipo de íon? Cátion. Por quê? Porque ele perdeu elétrons. A quantidade de prótons continua a mesma, tá? E a quantidade de elétrons, ele passou a ter 2 elétrons, porque ele perdeu 2 elétrons. Certo? Perdeu 2 elétrons. Olha só, a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons. Em quantas unidades? Quantos prótons a mais eu tenho em relação à quantidade de elétrons? 2. E os prótons são partículas positivas. Então, por isso que ele fica carregado positivamente em 2+. Compreenderam? Raciocínio similar é para o oxigênio, que é 2-. Por que é 2-? Porque está com excesso de elétrons. Tá? Quando eu tenho, se fosse o átomo de oxigênio, é para ele ter 8 prótons e 8 elétrons. Tá? Como ele ganhou 2 elétrons, ele passou a ter, qual é a configuração eletrônica dele? Passou a ter 8 prótons, sempre, né? 8 prótons, e aí passou a ter 10 elétrons. Então, ele tem duas partículas negativas a mais do que a quantidade de prótons. Tá? Ele está com 2 elétrons a mais, 2 partículas negativas. Por isso que ele fica carregado negativamente como 2-. Ok? Moisés, quer falar de novo ou só esqueceu de baixar a mão? Moisés não, Messias. Desculpa. Tinha esquecido. Tá, Messias. Tá. Agora vamos para o enunciado da nossa questão. Ele está dizendo que é um íon de carga 2+. Não queria botar aqui. É um íon de carga 2+. Gente, e possui 15 elétrons. Um íon de carga 2+, e ele possui 15 elétrons. Se ele está com 15 elétrons, gente, e é um íon 2+, qual é a quantidade de prótons dele? 17. 17. Por que, Messias? Bom, porque o número de prótons é o número atômico. Se ele está com 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, eu colocando de volta esses 2 elétrons, 15 mais 2 dá 17, que é o número atômico, que é o mesmo número de prótons. Muito bem. Muito bem. Então, o íon, é isso mesmo, o número de prótons dele é 17. Tá?
Se ele está com 15 elétrons e está carregado positivo, se ele está com 2 mais, é porque ele perdeu 2 elétrons. E aí, quando ele perde 2 elétrons, ele fica só com 15. Certo? Mas o átomo mesmo, tá? É constituído o quê? De 17 prótons. Era para ser 17 prótons e 17 elétrons. Mas como ele perdeu 2 elétrons, ficou com 15, né? Então, por isso que ele fica aí carregado positivamente em 2 mais. Ele é esse raciocínio aqui do berílio. Tá? Bom, o seu número de nêutrons é 2 unidades maior que o número de prótons. O número de nêutrons é 2 unidades maior que o número de prótons. Nós já vimos que o número de prótons é 17. O número de nêutrons, então, é quanto? Vai dar 19. 19. E aí ele pede o número de massa. O que é o número de massa? A soma de prótons e nêutrons. A soma de prótons e nêutrons. De prótons é 17, de nêutrons é 19. Quanto é a massa? 36. 36. Então, a resposta correta é 36. Oh. Tá? Aqui era por último. Então, é como eu falei. O íon de carga 2+, a quantidade de nêutron é 2 unidades maior que o número de prótons. Então, nêutron, tá? É a quantidade de próton mais 2. Nós vimos que a quantidade de próton é 17. Então, 17 mais 2, 19. E nós sabemos que a massa é a quantidade de prótons mais nêutrons. De próton nós já sabemos, 17. E a quantidade de nêutron, 19. Tá? 17 mais 19, 36. Certo? Então, essa é a representação deste elemento químico. Tá certo? Ele tem, aí em cima fica a massa, embaixo é o número atômico, que está associado à quantidade de prótons, e aqui ele é um cátion, tá? Com carga 2+. É? O número de massa desse elemento é 36. Opção, resposta D. Tudo bem? Tudo, professora. Mais alguém quer fazer algum comentário? Pode falar, Messias. Professor, é importante ressaltar por que a massa é dada somente pelo número de prótons, mais a quantidade de nêutrons, né? Porque a massa dos elétrons são praticamente desprezíveis em relação ao núcleo do átomo, né? Que tem a maior 99,9% da massa de todo o átomo. Muito bem, Messias. Muito bem, isso mesmo. Os elétrons são muito pequenininhos, né? Então, a massa de um elétron é muito pequena em relação a uma partícula de próton. Lá no slide, nos primeiros slides, até faço uma comparação, coloco uma balança lá, né? Que para ter a massa de um próton é necessário ter 1.888 elétrons, para que equilibre aí essa balança. Tá? A massa do elétron é desprezível, né? E por isso que a massa do átomo está associada apenas à quantidade de prótons e nêutrons. Muito bem, Messias. Pode falar, não sei, Tiago. Oh, boa noite. Professora, essa fórmula P mais 2 a gente associa até uma certa quantidade de prótons ou tem uma lógica por trás? Ou a gente só usa em casos específicos? Essa aqui eu estou me questionando agora. Tem uma lógica, tá? Por exemplo, os elementos da família 1A da tabela periódica, eles são metais.
Os metais, eles tendem a doar elétrons, tá? Os metais doam elétrons. Já os ametais, que estão aqui à direita, na tabela periódica, eles tendem a receber elétrons, tá? Não, mas A regrinha que eu tenho ali, digamos, a família 1A, eles só podem doar, eles doam facilmente um elétron só, todos eles. Por quê? Porque eles querem ter a configuração de um gás nobre, ficar com 8 elétrons na última camada. sim, mas eu estava me referindo ao número de nêutrons, porque o número de prótons a gente já sabe que ele é fixo. Agora, o número de nêutrons, ele vai variando, não Vai é? variando, sim. Para conseguir estabilizar o núcleo por conta da repulsão, da repulsão que a gente tem entre os prótons. Isso. Essa que era a minha questão, essa que era a pergunta, se tem uma fórmula específica para a gente calcular o número de prótons que um núcleo tem a partir do número de prótons, melhor, o número de nêutrons que o núcleo deve ter para ser estável a partir do número de prótons que ele tem. Não. Não. É uma boa pergunta. Excelente pergunta mesmo. Talvez físicos aí possam... Mas não tem assim, porque às vezes a quantidade de nêutron, ela às vezes é bem maior do que a quantidade de prótons, né? Alguns são iguais, como no caso do carbono, outros são maiores. Mas não tem uma regrinha, não, viu? Específica, para dizer quantos nêutrons deve ter para que não haja repulsão dos prótons. Diga, Messias. Deixa eu ver se eu entendi logo a pergunta inicial dele, que ele falou, do colega Tiago, foi em relação a essa fórmula que está bem aí no canto esquerdo, N, que é neutro, igual a P mais 2. Bom, essa fórmula aí, ela não é uma regra geral, isso daí ela nasceu da necessidade da questão. A questão diz que o número de nêutrons é o número de prótons mais 2 unidades. Então, por isso que foi mais uma questão representativa para entender como se chegou ao número de nêutrons nessa questão em específico. Certo. Essa aqui não é uma fórmula geral, não. Foi quem? Tiago, né? Isso aqui foi em função do que foi informado. Agora, porque eu entendi se teria uma fórmula para indicar a quantidade de nêutrons para que não haja repulsão dos prótons. Isso eu não sei. Tá? Agora, essa formulazinha que aparece aqui é em função do enunciado. Tá bom, é que eu fiquei meio desatento em questão ao enunciado. Eu realmente imaginei que havia porque eu sei, né? Que a gente tem os átomos que eles têm a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de nêutrons e prótons, e existem os isótopos que eles têm quantidade diferente de prótons, quantidade diferente de nêutrons em relação à quantidade de prótons. Eu pensei que talvez tivesse uma fórmula para determinar a quantidade. Não, essa fórmula aqui, ainda bem que eu não entendi sua pergunta direito. Essa fórmula aqui é específica por conta do enunciado da questão. Bem? Sim, entendi já. Obrigado. Obrigada também. Obrigada, Messias. Aí. Olha aqui. Outro exercício aqui. Dados os íons, né? Selênio e o Y aqui. Tá? Aqui eu tenho a massa. Eu tenho o número atômico dele, 34, eu tenho a carga 2-, tenho um Y aqui com carga 3+, tá? Aqui a massa dele é 89 e o número atômico 39. Pode-se afirmar que ambos são isótopos, isótonos, isóbaros, isoeletrônicos ou todas. Tá? Vamos rapidamente aqui para os conceitos de isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Tá? Eu até botei destacado em preto aqui, negrito, né? Isótopos, tá? Esse P aqui associa pró. Oh, meu Deus do céu. Ver quando a gente vai fazer.
Isso aqui já era o sono de ontem à noite. Prótons, clarões. Aqui tá cheio de errinho. Isótopos, né? Isótopos é o quê? Mesmo número. Tá desligado. Não sei o que houve. Tive que sair do meu celular. Nem meu celular, não sei o que aconteceu. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, sim. Não sei, mistério. Estava dando tudo certo, não mexi em nada e do nada. Tava fazendo um barulho, professor, um barulho muito estranho. É porque, como eu estava com o celular ligado, né? Eu falava e saía no som do. Ficava. Confusão. Vamos lá, vamos voltar aqui, o raciocínio aqui. Vamos voltar a nossa aulinha aqui. Vamos lá. O que são isótopos? Mesmo número de prótons. Isótonos, mesmo número de nêutron. Isóbaro, mesmo número de massa. Isoeletrônico, mesmo número de elétrons. Tá? Aqui, olhando para este elemento químico, qual é a quantidade de massa dele? 79. 79. E o número de prótons? 34. Tá? Ele está perguntando se esses íons aqui são isótopos, isótonos, isóbaros, isoeletrônicos ou todos. O que eu posso olhar aqui? Eles são isótopos? Eles têm o mesmo número de prótons? Não. Não. Porque um está 34, outro está 39. Daqui eu já tiro que não. Então, a opção A não é. Eles são isóbaros, mesmo número de massa? Também não. Porque eu tenho aqui é 79 e aqui é 89. Não tem. Isótonos, pode ser. Eu tenho que fazer a continha aqui, né? A quantidade de massa menos a quantidade de prótons. Vamos ver. Isoeletrônicos. Eles são isoeletrônicos? Também tem que analisar com calma. Certo? Então, vamos analisar aqui. Então, eu tenho o selênio. Ele tem a massa 79, número de prótons 34 e está carregado 2 menos. Quantos elétrons ele tem? 32.
2 menos dá 36, que ele tem 2 elétrons a mais. Ele está com 2 elétrons a mais, tanto é que fica negativo, ele está com excesso de elétrons, tá? Então, ele está com 2 elétrons a mais do que a quantidade de prótons. Se a quantidade de prótons é 34, então ele vai estar com 36 elétrons. Tá? E a quantidade de nêutrons? Para eu achar nêutrons, o que eu faço? Eu pego a massa e subtraio da quantidade de prótons. Então, o número de nêutrons vai ser 45. E a quantidade de elétrons, né? A quantidade de elétrons é o 34 mais 2 elétrons, porque está com excesso de elétrons. Se está carregado 2 menos, é porque está com excesso de elétrons em 2 unidades a mais, em relação à quantidade de prótons. Então, ele vai ter 36 elétrons. Bem, porque a gente está na dúvida aqui se é isótonos ou se é isoeletrônicos. Então, a gente está calculando aqui para saber. Vou pegar o Y. O que eu tenho do Y? Eu tenho a massa dele, 89, e a quantidade de prótons, 39. Qual é a quantidade de nêutrons dele? O que eu devo? Para eu achar nêutron, gente, basta eu pegar a massa e subtrair da quantidade de prótons. Tá? Então, para eu achar nêutron, sempre eu vou fazer essa regrinha. A massa A menos P. E aí eu vou ter 89 menos 39, eu tenho que o número de nêutrons é 50. Então, eu já vi também que não é isótopos, não é isótonos, porque ele não tem o mesmo número de nêutrons. Ele não é isóbaros, porque ele não tem a mesma quantidade de massa. Então, vamos ver se é isoeletrônicos, tá? Como é que eu vou achar aqui? Qual é a quantidade de elétrons do Y? Ele está 3 mais. Se ele está 3 mais, é porque o que aconteceu? Ele está com excesso de prótons em relação à quantidade de elétrons. Tá? Ele tem 3 prótons a mais em relação à quantidade de elétrons. Se a quantidade de prótons é 39, a quantidade de elétrons vai ser o quê? 39 menos 3, né? 39 menos 3 vai dar 36. Tá? Então, esses 2 elementos, eles são isoeletrônicos. Resposta, letra D. Tudo bem? Certo. Gente, infelizmente, eu tive que desligar o celular. Eu não sei se alguém está com a mão levantada, tá? Vocês poderiam me ajudar aí. Se alguém quer falar alguma coisa. Cadê a Érica? Estou aqui, professora. Entendi, sim. Muito obrigada. Mais alguém? Posso passar? Samuel, posso passar? Vou passar aqui. Olha essa questãozinha aí boa. Considere 3 átomos, X, Y e Z. Tá? Os átomos X e Z são isótopos. Os átomos Y e Z são isóbaros. Os átomos X e Y são isótonos. Sabendo que Y tem 20 prótons e o número de massa 41, e que Z tem 22 nêutrons, o número de elétrons do átomo nêutron X será. Então, ele quer saber qual é a quantidade de elétrons do átomo X. Daí as opções. Então, vamos aqui para o esqueminha. São 3 átomos, X, Y e Z. Ele está dizendo que os átomos X e Z são isótopos. Então, eu vou dizer que X e Z são isótopos, ou seja, tem o mesmo número de prótons. Se aqui é P, aqui também será P. Os átomos
Y e Z são isóbaros. Y e Z são isóbaros, tem a mesma quantidade de massa. Se aqui é A, aqui também será A. Aí ele diz, os átomos X e Y são isótonos. Tá, mas eu não tenho ainda como dizer, né, qual é esse valor, tá? Mas vamos seguir adiante. Sabendo que Y tem 20 prótons, então ele está dizendo que Y tem 20 prótons, aqui, tá? E aí, o que mais que ele fala? Sabendo que Y tem 20 prótons e o número de massa é 41, tá, gente? Mas se Y tem 41, Z também vai ter 41. Então, sai 40, bota 41, certo? Z também terá 41, porque eles são isóbaros. Ok? E aí ele diz ainda, Z tem 22 nêutrons. Tá? Z tem 22 nêutrons. Ora, se ele já está me dizendo que Z tem 22 nêutrons e eu já sei a quantidade de massa de Z, então se já tenho massa e tem um número de nêutrons, é fácil de determinar a quantidade de prótons de Z. Eu sei que a massa é igual a próton mais nêutrons. Então, prótons vem ser o quê? Prótons é a massa menos a quantidade de nêutrons. A massa eu já tenho, 41. O nêutrons acabou de me dizer aqui, que é 22 nêutrons. Então, substituindo os valores, né? Eu tenho que próton é 41 menos 22. Então, a quantidade de prótons é 19. Tá? Então, Z, ele tem 19 prótons. Só que Z, ele é isótopo de X. Então, X também tem 19 prótons. Ok? E aí, o que mais? O que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber a quantidade de massa de X. Como é que eu vou saber? Eu tenho uma dica bem aqui, porque aqui ele está dizendo que os átomos... Professora, aí nem é necessário a massa. Mas eu vou... Só para completar. Porque ele pede o número de elétrons, né? E ele está dizendo que o número de elétrons do átomo nêutron X. Se é um átomo neutro, gente, a carga de X é 0. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Tá? Então, a quantidade de elétrons é quanto? 19. 19. Todo mundo concorda? Sim. E qual é a quantidade de massa de X? 40. X e Y são isótonos, né? Ele está dizendo X e Y são isótonos. Qual é a quantidade de nêutrons de Y? Se eu conhecer aqui a quantidade de nêutrons de Y, nêutron vai ser o quê? É a massa menos a quantidade de prótons. Eu tenho que nêutrons é 41 menos 20. A quantidade de nêutrons de Y é 21, tá? Então, para eu conhecer a quantidade de massa de X, eu pego 19 mais 21, tá? A quantidade de massa de X vai ser a quantidade de próton mais nêutron. E aí eu tenho 19 mais 21, que é igual a 40. Toda hora olha um erro aqui. Vocês vão desconsiderar esse slide que os tutores vão passar, tá? Tô vendo que tá cheio de errinho. Então, X, a massa de X é 40, tá? E a quantidade de elétrons, tá?
O elétron é igual à quantidade de prótons, porque ele é um átomo neutro. Gente, se está dizendo que é neutro, é porque a carga de X é zero. Se a carga de X é zero, isso quer dizer que a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Se então, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, que é igual a 19, tá? Então, a resposta correta é a letra D. Tudo bem? Tudo certo, professora. Gente, e os outros já foram embora? Não, né? Estão aí? Não. Tô aqui. Tem quantos aí na sala? Aqui, tô vendo aqui 21 pessoas. Pronto. Vamos aqui, tem mais essa questão e outra. Mais uma só. Números quânticos, né? Aqui, então, nós vimos duas questões de partículas elementares, vimos duas questões de isótopos e isóbaros, tá? Vamos ver aqui duas questões de números quânticos. Então, quais são os 4 números quânticos dos 2 elétrons mais externos Quais são os 4 números quânticos dos 2 elétrons mais externos do átomo de número atômico 20? Ah, tá. Dos 2 elétrons mais externos do átomo de número atômico 20. Tá? Então, tá aqui as opções. 2, né? Primeira coisa que nós temos que fazer, gente, é achar a distribuição eletrônica desse átomo cujo número atômico é igual a 20. Se ele tem número atômico igual a 20, gente, isso quer dizer o quê? Que a quantidade de prótons dele é quanto? 20. 20. A quantidade de elétrons é quanto? 20. 20, tá? Então, como é que se faz a distribuição eletrônica dele? Então, aqui eu tenho aqui a distribuição pelo, né? Linus Pauling. Então, como é que a gente resolve isso? Aqui eu tenho onde eu represento de 1 a 7 os níveis de energia, né? E aí eu vou ter os subníveis S, P, D, F. E em cada subnível eu tenho um máximo de elétrons. No subnível S eu só posso ter 2 elétrons, no subnível P 6 elétrons, no subnível D 10 e no subnível F 14, tá? Então a primeira coisa é fazer a distribuição eletrônica. Como é que a gente faz? Passando uma linha, né? Uma seta na diagonal, para ver primeiro por onde ele vai cortar. Certo? Se eu fizer essa diagonal com todos eles, eu vou chegar nessa configuração total, tá? De todos. Mas no nosso caso aqui, o número atômico é igual a 20. Tá? Isso quer dizer que tem 20 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica desses 20 elétrons. Então, a primeira coisa que vai passar é passar pelo o nível 1s2, tá? 1s2. Próximo, vai passar por cima do 2s2, tá? E aí o próximo, ele vai passar por cima de 2p e 3s, tá? Mas primeiro ele atinge o 2p para depois chegar no 3s, tá? No subnível P eu tenho no máximo 6 elétrons, tá? E no subnível S, no máximo 2 elétrons. Então eu vou ter 2p6, 3s2. Até agora, eu tenho, conferindo, eu tenho 2, 4, 10, 12 elétrons. Até agora, eu tenho a configuração de 12 elétrons só. O número de elétrons que eu tenho que chegar é até 20. Tá? Então, eu vou dar continuidade à seta. 2, 4, 10, 12 elétrons. 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 2, 4, 10,
E aí ele vai passar agora por 3p6. Quando ele passa por 3p6, eu tenho agora um total de 18 elétrons. Tá? 2, 4, 10, 12, com mais 6, 18. Tá? Então, eu vou dar continuidade, eu vou chegar no 4s2. Quando eu chego no 4s2, eu atingi o máximo de elétrons para este átomo, tá? Cujo número atômico é 20, ou seja, 20 elétrons. Tá? Então, eu tenho aqui a configuração eletrônica para 20 elétrons. E aí ele perde números quânticos dos 2 elétrons que está aqui no mais externo do átomo, tá? Que é o 4s2. Tá bom? E aí eu tenho aqui, quais são os números quânticos? Primeiro, ele terminou aqui no nível 4. A primeira coisa que a gente tem que olhar é o nível. Então, tá aqui os números quânticos são esses. Eu tenho um nível, tá? Que é representado aqui por esses números de 1 a 7, tá? É representado pela letrinha N, tá? É de 1, ele vai variar de 1 a 7 até então, tá? Até hoje, por enquanto, é de 1 a 7. Aí eu tenho um subnível, que está associado ao subnível que ele caiu. No caso aqui, os 2 elétrons caíram no subnível S, tá? Então, eu tenho uns valores para cada subnível desse. Quando cai no S, o valor de S é 0. Quando termina em P, é 1. Aqui é D, viu, gente? Quando é D, ele tem um valor 2. E quando termina em F, termina no subnível S, ele tem um valor 3. Tá? Então, nesse caso aqui, ele terminou no nível 4. Tá? Então, eu tenho a opção A, e B e D. C e E está fora. Ele terminou no subnível S. O subnível S, gente, tem valor 0. Tá? Então, se tem valor 0, ficou a opção A e B. E aí? Quando ele termina no subnível S, ele tem somente um orbital, tá? Que é o terceiro número quântico, está associado ao orbital, representado por M ou ML, tá? Como terminou no subnível S, ele vai ter apenas um único orbital. Ah, eu fiz bem aqui. O orbital S, ele só tem um único orbital e só pode ter 2 elétrons, tá? E sempre vai ter com um spin voltado para cima e um outro voltado para baixo. Os elétrons, isso aqui é a rotação, tá? Do elétron. O orbital P, ele tem 3 orbitais, tá? Quando estão os 3 orbitais cheios, vocês podem conferir, dá um total de 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Porque cada orbital só pode comportar no máximo 2 elétrons. O orbital D, ele tem 5 orbitais. Tá? Vai ter 5 orbitais. E quando todos os orbitais estão cheios, ele vai ter um máximo de 10 elétrons. O orbital F, ele vai ter 7 orbitais. Tá? Quando estão todos ocupados, vai ter 14 elétrons. E cada orbital desse, gente, ele também tem um número para identificá-lo, tá? No centro, eu tenho o número 0. À direita, eu venho com mais 1, mais 2 e mais 3. E à esquerda, eu tenho aqui menos 1, menos 2 e menos 3. Certo? O último orbital, que é o S ou MS, ele está associado à rotação do elétron, tá? Ele vai ter um valor mais 1,5 quando ele está voltado para baixo, tá? Está no sentido horário. Ele está girando no sentido horário, tá? E o MS vai ter um valor menos 1,5 quando ele está com a setinha voltada para cima. Ele está fazendo esse movimento, ele está no sentido anti-horário, tá? E o valor dele é um valor negativo, menos 1,5. Não tem como permitir a entrada. Certo? Então, vamos lá. O primeiro nível é o N. Então,
Como ele terminou em 4s2, o primeiro nível é o N, que é o nível principal, ele é igual a 4, tá? Que está associado à camada que ele se encontra. Ele está na 4ª camada. O outro subnível, que é o secundário, é o L. O L está associado ao subnível que ele caiu. Ele cai no S e o valor para esse subnível é 0. Então, L igual a 0. Como ele terminou no S, ele está em apenas um orbital. E o valor deste orbital é 0. Então, eu tenho aqui ml, tá? Igual a 0. E o último orbital que está associado à rotação, tá? Eu vou chamar de ms, está associado à rotação do elétron. Então, como eu falei para vocês, no orbital S, comporta no máximo 2 elétrons. A primeira coisa que eu tenho que fazer é preencher sempre os orbitais com os spins voltados para cima, tá? Quando preencher todos voltados para cima, eu venho para os orbitais, o primeiro orbital agora com spin voltado para baixo. Então, se ele terminou em S2, o último elétron terminou aqui, ó, voltado para baixo. Voltado para baixo. Tá? Então, preencheu o primeiro elétron, o segundo elétron ele foi no sentido horário, tá? Voltado para baixo. E o ms tem um valor de mais 1,5, tá? Então, eu tenho aí os 4 números quânticos. 4, 0, 0 e mais 1,5. Então, a opção correta é a letra B. Tá? Resposta, letra B. Entenderam? Entendido, professor. Esse material aqui, gente, essas tabelinhas que eu estou colocando aqui, que eu coloquei, eles estão naqueles slides lá da unidade, se não me engano, da unidade 2, né? 2 é 1, não lembro agora. Unidade 1. Da unidade 1, que foi sobre átomos, tá? São as mesmas tabelinhas que eu tirei de lá e botei aqui para poder explicar rapidamente para a gente resolver a questão. E, por último, tá? Essa questão aqui. Qual dos seguintes números quânticos citados na ordem N, L, M e S é impossível para o elétron no átomo? Qual dessas situações aqui não acontece? Não acontece. Não tem como. Eu vou ter que olhar um por um. Para eu resolver isso aqui, eu tenho que olhar um por um. Tá? Então, vamos aqui pela ordem. Letra A, o que ele está dizendo aqui? Que este átomo termina no nível 4, na 4ª camada, o elétron está na 4ª camada, tá? A mesma tabelinha que nós trabalhamos, a distribuição eletrônica aqui de todos eles. E aí eu tenho, na letra A, ele está dizendo que está no nível, na camada 4, né? O nível 4. Se o L é 2, gente, o L sendo 2, qual é o subnível que ele termina? É porque bem que é um D. Isso aqui é um erro da... Bem que é um D. Se o L é igual a 2, isso quer dizer que o subnível é D. Tá? Então, 4D. Sendo o subnível igual a D, ele tem 5 orbitais. Certo? Ele vai ter 5 orbitais. Tá? E aqui está dizendo que ele terminou no 0. Então, o elétron, o último elétron está ocupando esse espaço aqui, esse orbital 0, do meio aqui. Está ocupando esse orbital. Ele está dizendo aqui que o último elétron está com sentido mais 1,5, ou seja, ele está com a setinha voltada o quê? Para cima ou para baixo? Para cima. Para baixo, não?
O sentido horário para baixo. Para baixo. Mais um meio está no sentido para baixo. Então, deixa eu ver se eu botei aqui o quadro. Ah, botei. Não sabia como era. Então, o que aconteceu? Ele terminou no nível 4. O 2 quer dizer que ele está no subnível D. Se está no ML igual a 0, é porque o último elétron está ocupando esse orbital do meio. Eu estou chamando de 0. Se está com mais um meio, é porque o último elétron terminou com a setinha voltada para baixo. Tá? Mas para ele ficar para baixo aqui, gente, eu tive que primeiro preencher o orbital -2. Primeiro, eu começo sempre da esquerda para a direita. Então, os elétrons caiu aqui primeiro. O primeiro elétron caiu aqui no -2, voltado para cima. O segundo, no -1, voltado para cima. No 0, voltado para cima, mais 1. E aí, depois, mais 2, todos voltados para cima. E aí, eu tive que voltar aqui, de novo, o -2 já voltado para baixo, -1 para baixo. E o último elétron, como está dizendo, que ele terminou no orbital 0, então ele caiu aqui, terminou aqui, no orbital 0 e voltado para baixo. Pronto. Quantos elétrons eu tenho no subnível D? Eu vou ter 2, 4, 6, 7, 8 elétrons. Certo? Então, a letra A está me dizendo que eu tenho isso. 4D8. Isso aqui é possível de acontecer? É. Tanto é que ele está bem aqui. Ele está aqui. Ó. Aqui eu tenho 4D10, que é o máximo de elétrons que o D pode ter. 10 elétrons. Mas se tem 8, então pronto. É uma coisa possível, sim, de acontecer. Então, não é a letra A. O que ele está pedindo aqui é impossível para um elétron no átomo. Então, a opção A está correta. E a opção B? Vamos ver se a opção B está correta. De novo. Na letra B está dizendo que ele terminou em qual nível? Camada N, nível 4. 4. Qual foi o subnível que ele terminou? P. Ele terminou no valor 3. Já entendi. 3 é F. Tá? Então, ele terminou no 4F. E quantos elétrons ele tem? Para saber a quantidade de elétrons, eu tenho que olhar para esses dois últimos aqui. Porque eu sei se ele terminou em 4F, 4F ele tem quantos orbitais? O F tem 7 orbitais. Certo? Vai ter 7 orbitais. E aí o último elétron ele está preenchendo o orbital -3. Então, aqui, ó, primeirinho aqui. E o último elétron está voltado para baixo. Então, eu tenho essa situação aqui. O subnível F, ele tem 7 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Sempre é número ímpar. O orbital central do meio, aqui central, ele tem um valor 0. Aí eu tenho a numeração positiva para a direita, sempre começando mais 1, mais 2 e mais 3. E para a esquerda eu tenho -1, -2 e -3. Tá? Então, aqui. E aí, eu ia fazer a setinha 1 por 1, mas ia dar muito trabalho. Então, você está dizendo que terminou no subnível, no orbital -3. Então, o último elétron está preenchendo aqui, o -3. E o último elétron, ele está voltado com a setinha para baixo, porque ele está mais um meio. Então, ele está aqui. Então, quantos elétrons eu tenho? Mais uma vez, a primeira coisa que eu tenho que fazer é preencher todos os orbitais com as setinhas voltadas para cima. Certo? Aí eu volto para preencher com as setinhas voltadas todas para baixo. Tá?
Sempre seguindo, começando aqui nesse caso aqui, do menos 3 por mais 3. Como ele terminou mais um meio, está dizendo que o último elétron está com a setinha voltada para baixo no orbital menos 3. Então, está aqui. Esse aqui é meu último elétron. E aí vai me dar um total de quantos elétrons? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons de novo. Essa configuração, ela existe? Existe. Ela está ok. Vamos para a letra, entenderam? Estão entendendo? Sim, sim, professora. E a letra C? Ele está me dizendo aqui que eu tô. Qual é o nível? 2, né? Qual é o subnível? É o S. 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 Se o valor é 0, é o subnível S. Tá? Sendo subnível S, gente, ele só vai ter quantos orbitais ele tem? 2. Quantas caixinhas ele tem? Só um. Tá, é um. Não. Só um. Ele vai ter pior. só uma caixinha. Certo? Qual é o valor dessa caixinha? Zero. 0. Vocês percebem que ele está dizendo aqui que o valor da caixinha é 1. Isso aqui não acontece, isso não existe. Tá? Eu só vou ter 0. Eu não vou ter... Aqui eu tenho, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Tá? Na letra B. Mas aqui, ó, isso aqui não existe. Então, a opção correta é a letra C. Isso aqui é impossível de acontecer. Então, compreenderam? Não tem esse valor 1 para o único orbital, para a única caixinha que eu chamo de orbital do subnível S. O único valor dele é 0. Certo? Então, a opção correta é a letra C. Tá? E aí, a D? Vamos conseguir aqui, vamos fazer a D para ver se realmente, se vocês entenderam. Qual é o nível o nível que eu tenho aí? 3. Qual é o subnível? P. P. Esse 1 aqui está dizendo o quê? Significa o quê? Vai terminar ela tem que juntar com o outro para terminar na rotação, sentido anti-horário, no caso aí, né? Ele vai ter que terminar na caixinha de numeral mais 1. Isso. Tá? Que o spin lá tá negativo. Isso. Então, ele tem 3D, né? Se é D, ele vai ter 5 orbitais. Ele vai ter 5 orbitais. E esses orbitais têm uns números para representar eles. É 0, mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2, certo? Então, é isso aqui. Eu tenho 5 orbitais, sempre no meio. Como é ímpar, o meio é 0. E aí tem mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2. Tá? Ele está dizendo que o último elétron está terminando no orbital 1, ou seja, terminou aqui, ó, nessa caixinha. Mais 1. E está com a rotação é mais, desculpa, menos 1/2. Se é menos 1/2, gente, ele está com a setinha voltada para cima. Tá? Então, mais uma vez, primeiro eu comecei aqui com menos 2, aí fui para o menos 1, no 0, mais 1, voltado para cima. Pronto, acabou aqui. Então, quantos elétrons eu tenho aqui? 4. Essa configuração é possível de acontecer? Sim. Certo? E a letra E é 3D, ele vai terminar no orbital 0,
voltado com a setinha voltada para baixo. Então, eu vou preencher isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem voltando para baixo. Menos 2, menos 1 e no 0. Vai dar um total de quantos elétrons? Antes que eu faça. 8. 8 elétrons. Qual Messias está falando, gente? 8 elétrons. Tá? Então, isso aqui também é possível de acontecer. Gente, agora uma pergunta aqui. Já encerrou, viu? A resposta letra C acabou aqui. Mas só para deixar aqui. Se um átomo terminar com essa configuração 3D4, qual é o número atômico deste átomo? Qual é o número atômico deste átomo? 4? 42. Tá, além de Messias, alguém mais pode se habilitar? Qual é o número atômico? Não, eu conferi muito além. É 3, eu pensava que era 4D. É 3D, né? 3D4. Se ele terminar com essa configuração, 3D4, qual é o número atômico dele? 24, né? 24. Não, gente. Não? 3D4 dá 3. 24, professor. 20. Ah, desculpa, é verdade. Então, tô olhando. Se ele terminar em 3D4, o número atômico dele é 24. Eu sempre decoro até aqui, ó. Eu sei que até 4S2 é 20. E aí, ó, depois de 4S2, qual é o próximo número que vem? Vem 3D10, mas não vai preencher todos os orbitais, vai parar no 4. Então, fica 3D4. Então, 20 com 4 vai dar 24 elétrons. Certo? 24 elétrons. Se trata-se de um átomo neutro, né? Então, ele vai ter um número atômico igual a 24. Muito bem. Alguma pergunta? Nenhuma, professora. Nenhuma? Então, vamos finalizar por aqui a nossa live de hoje.